Imagine um lugar onde até mesmo os bilionários precisam recuar. No coração do Leblon, protegida pelas guaritas impenetráveis do condomínio mais exclusivo do país, erguia-se a mansão mais cara do Brasil. Uma fortaleza de estilo inglês avaliada em 220 milhões de reais. Durante anos, ela atraiu a cobiça de magnatas e celebridades internacionais. O jogador Neymar cruzou seus salões de mármore, mas o preço astronômico fez até a sua fortuna hesitar. No entanto, o verdadeiro mistério deste casarão não estava nos 18 banheiros, no heliponto ou na piscina semiolímpica. Estava escondido em um quarto trancado há décadas. Antes de te mostrar o que estava escondido ali, inscreva-se no A Trama Real para descobrir mais mistérios que ninguém te conta. Pouco antes de as picaretas iniciarem a demolição completa dessa joia arquitetônica, os avaliadores romperam o trinco de uma porta esquecida. E o que encontraram ali foi uma revelação que chocou o mercado internacional de alta cultura. Para compreender a dimensão desta fortaleza de pedra, precisamos antes desvendar o nome por trás de sua fundação. O palacete de estilo inglês, erguido em meados da década de 1980, nasceu como o símbolo definitivo de poder de uma dinastia que revolucionou o cotidiano brasileiro, a família Amaral. Tudo começou em agosto de 1952, quando o determinado empresário português, Antônio do Amaral, inaugurou em Copacabana a primeira loja dos supermercados Disco. Eles foram os pioneiros absolutos, os homens que ensinaram o carioca a usar o sistema de autoatendimento. Deixando para trás os antigos balcões de secos e molhados, os Amaral transformaram o varejo em um império, que chegou a ostentar mais de 60 lojas gigantescas entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. O sucesso foi estrondoso. A marca dominou o mercado de massa por quase 4 décadas, gerando uma fortuna tão vasta que permitiu a construção daquele oásis de 4.000 metros quadrados de área construída no Leblon. Uma propriedade colossal, 22 vezes maior do que qualquer lote comum da Zona Sul, projetada para blindar os segredos e a intimidade da linhagem. Mas os porões das grandes corporações guardam armadilhas invisíveis. Na década de 90, sob o peso de crises macroeconômicas, o avanço agressivo de concorrentes multinacionais e complexas disputas de sucessão familiar, o gigante do varejo começou a cambalear. O império que parecia intocável foi sufocado pelas dívidas. Sem saída, a família Amaral viu-se obrigada a entregar o controle de sua joia comercial para a rede Paes Mendonça, iniciando um doloroso processo de esvaziamento financeiro que culminaria na perda definitiva de tudo. O fechamento das operações do Grupo Disco não apagou apenas uma marca das ruas. Deixou para trás um inventário de relíquias acumuladas e um casarão monumental que se transformou em uma fantasmagórica cápsula de silêncio. Um palacete à venda por décadas que ninguém conseguia comprar. O último vestígio de uma dinastia que ruiu, até que as picaretas de uma construtora decidiram pagar 220 milhões de reais para demolir a história e lotear o solo. Para compreender o tamanho dessa trama, precisamos voltar a 1986. O casarão de 4.000 metros quadrados de área construída nasceu como o símbolo de poder da família Amaral, os fundadores da lendária rede de supermercados Disco. Eles ergueram um oásis, um terreno monumental de 11.000 metros quadrados, 22 vezes maior do que qualquer lote padrão da Zona Sul carioca. Quem caminhava por aquelas 9 salas, ou pela biblioteca privativa, não enxergava apenas opulência. Enxergava uma barreira contra o mundo exterior. Mas, com o passar das décadas, o tempo e o esvaziamento da linhagem familiar transformaram o palacete em uma cápsula de silêncio. Um monumento à venda que ninguém conseguia comprar, até que uma construtora decidiu pagar o preço, não pela casa, mas pelo solo abaixo dela. O plano? Demolir a história, para lotear o luxo. Dezembro de 2025. Uma força-tarefa de avaliadores e leiloeiros inicia o inventário de quase 10.000 peças acumuladas na residência. Um acervo de relíquias avaliado em mais de 25 milhões de reais.
telas de Cândido Portinari, tapeçarias originais de Jean-Michel Basquiat, pratarias imperiais. Tudo estava exposto, mas uma ala específica permanecia trancada. Ao forçarem a entrada de um quarto que não constava na rotina da casa, os especialistas depararam-se com uma escultura rara, intocada pelo tempo. O autor? Constantin Brancusi, o mestre romeno considerado o pai da escultura moderna mundial. Uma peça raríssima que repousava no absoluto anonimato enquanto o país duelava para saber quem herdaria o casarão fechado. Esquecida pelos próprios donos? A resposta repousa nos porões da psicologia das grandes fortunas, onde a acumulação de relíquias é tão vasta que o próprio valor se perde na névoa do cotidiano. Com um lance inicial de R$ 400 mil, a escultura tornou-se o epicentro de um leilão que marcou os 120 anos da tradicional tapeçaria artística nacional. Enquanto os colecionadores internacionais disputavam o metal de Brancusi e as pinceladas de Portinari nas salas de lances, do lado de fora, as paredes do casarão começavam a virar poeira. A mansão mais cara do Brasil desmoronava, para dar lugar a 10 novos lotes bilionários. A engenharia imobiliária devorava o mármore, mas a história salvava a arte no último segundo. Diante das paredes derrubadas no Leblon e das relíquias arrancadas das sombras dos quartos trancados, você acredita que a destruição desses grandes palacetes privados é o preço inevitável do progresso moderno? Ou o Brasil está apagando, tijolo por tijolo, os últimos vestígios de sua memória e opulência cultural? Deixe a sua reflexão aqui embaixo, nos comentários. A sua visão enriquece a nossa investigação. Se você gosta de decifrar os mistérios e as tramas que o tempo tenta esconder, inscreva-se no canal.